Isso, O senhor então, vê isso também, o senhor fala em grupos do PT. Grupos do PT, o senhor vê também dentro do governo, quer dizer, algumas conversas suas vazaram, não se sabe se pela polícia, gravadas pela Polícia Federal. Ouvi-se dizer que o senhor ficou muito insatisfeito com a atuação da Polícia Federal nesse episódio, é verdade? não, eu acho que eu acho que todos os brasileiros devem pensar nisso, porque você não pode ser submetido como cidadão, tem direito à sua privacidade, e você ser gravado e no dia seguinte os jornais publicaram aquilo que é uma conversa íntima, coloquial, que nada tem a ver com crime nenhum, nem nada tem a ver com investigação nenhuma. Então eu acho que isso é uma coisa que não é comigo, com a Polícia Federal, nada disso. Eu acho que é uma maneira que as instituições têm que se ajustar para que nós todos possamos gozar daquelas privilégios, não são privilégios, são direitos que a Constituição assegura. Mas nem por isso, pelo que aconteceu dentro da minha visão errada, eu deixei de tomar as iniciativas que eu estava me propondo a fazer, que estou fazendo, que vou continuar fazendo e vou deixar a presidência do Senado com aquilo que eu prometi fazer. O enxugamento, que já está quantificado em 40%, nós vamos diminuir em 40% a estrutura do Senado e vamos também modernizar como estamos fazendo, como já fizemos, corrigindo todas as coisas que estavam erradas. Presidente. Uma coisa que dizem, sim. Dentro dessa reforma que o senhor diz que vai fazer dentro do Senado, a sensação que a gente tem é que toda vez que se dá um passo adiante, logo em seguida há um recuo de 2 passos para trás. No caso das diretorias, chegou a ser anunciado que o Senado ia diminuir o número de diretorias para 15. Aí depois esse número subiu para 41. Afinal de contas, qual vai ser o número de diretorias que o Senado... Quando é que a gente vai ter uma percepção prática dessa Tudo reforma? isso foram palpites lançados, mas eu sempre estava baseado em fazer uma coisa científica. Quer dizer, eu contratei a Fundação Getúlio Vargas logo no segundo dia que fui presidente. Ela me pediu um prazo menor possível, que foi o prazo de 40 dias. E depois prorrogamos mais 30 dias, porque eles não conseguiram fechar. E hoje nós já estamos com esse número quantificado. Nós vamos ter 7 diretorias dentro do Senado. E o senhor acha que vai ser possível extinguir as diretorias, demitir as pessoas? Na medida em que o Senado tem funcionários, diretores, né, que eram muito fortes, o corpo funcional do Senado ficou muito poderoso. O senhor acha que vai ser fácil mudar isso? Algumas práticas foram são absolutamente inaceitáveis que foram criadas. Como o Senado viveu, 10 anos quase da minha última presidência, ele viveu várias crises. A crise do Antônio Carlos, a crise do Jada, a crise do Renan. E durante esse período, evidentemente, no meio desse tumulto que teve, a burocracia, como sempre acontece, ela sempre cresce nesses momentos. Ela aproveita esses vazios para fazer. Então, o que houve? O que houve é que realmente, durante esse período, foram aumentadas bastante, foi aumentado bastante o número de diretores, que não eram para ser diretores, era uma maneira de se aumentar o ordenado, dava-se uma gratificação a nível de diretor. E isso fez com que tivesse um número imenso de diretores. Isso nós vamos acabar, sem dúvida alguma, e vamos fazer uma administração moderna. A equipe que fez é a melhor que tem no Brasil. Presidente, o senhor diz que a médio prazo ou curto prazo o Senado vai passar a ter só 7 diretores. 7 diretores. É a proposta que tem, que nós vamos aguentar para fazer. Evidentemente, agora nós vamos entrar numa segunda etapa, que é a etapa da resistência que vai ter a esse ponto. Mas eu vou enfrentar essas resistências e nós vamos fazer a reforma administrativa que eu me propus a fazer. Presidente, nós temos uma pergunta de telespectador para o senhor. Eu gostaria de perguntar para o Sarney o que ele acha das duras críticas que ele vem recebendo aí, se ele acha que são pertinentes ou se isso aí é só uma tentativa de derrubar ele do poder. Olha, eu acho que eu fui submetido a um verdadeiro linchamento, porque todas as coisas convergiram em cima de mim
E eu não tive direito de responder, não tinha direito de defesa, porque eu tenho guardado a porção de cartas que eu fiz para os jornais e que não eram publicadas, até mesmo porque era uma avalanche que vinha, e você não resiste a uma avalanche. Já o Joaquim Nabuco, ele dizia que quando uma avalanche invade você na política, você só tem uma solução, quer dizer, é parar e deixar que ela passe. Presidente Não tem Sarney, outra solução. O que mudou na relação com a imprensa? O senhor sempre teve uma boa relação com a imprensa. Não mudou nada, pelo contrário, eu não ataquei, não reagi e até adotei a fórmula do Sêneca, né? Deixar o silêncio e que passasse e o tempo, né? Para que puder. Eu não critico a imprensa, ao contrário, tem uma frase minha que eu, quando deixo da presidência, eu sofri durante todo o tempo e nunca reagi, nunca processei jornalista, nunca fiz nenhuma restrição. Eu acho que o jornalismo ele é necessário dentro da sociedade, até porque o tempo ele corrige as injustiças que são feitas. Eu tenho esse exemplo pessoal. Muitas vezes já fui mal julgado e com as coisas acontecendo, as condutas que fui tendo na vida, elas foram sendo corrigidas. Eu não tenho dúvida que absolutamente isso vai ter uma leitura como teve da vez passada, que eu fui injustiçado. Presidente, uma das críticas que a imprensa fez, né, no período da crise e tal, foi com relação à existência de parentes contratados pelo Senado, parentes do senhor contratados pelo Senado, e aí fizeram um link ao fato de que há um clã político Sarney no país, influente no país, com muito destaque no país. Como o senhor trata essa questão? Como é que o senhor encara isso? Ela foi inteiramente desfigurada. Eu tive a oportunidade de mostrar naquele mapa que foi feito. E mostrar que muitas das pessoas que foram colocadas, os filhos do Zogby, muitos nomes que eu nem conhecia, nem sabia, e que foram incluídos, como se fossem parentes colocados por mim dentro do Senado. Eu que nunca tive nada. Quando as pessoas têm tradição de fazer uma política assim, você não muda aos 50 anos de vida política, 55 anos de vida política. Eu nunca fiz política de colocar parente. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 14 irmãos. Fui presidente da República, fui tudo. Nunca ninguém ouviu falar num irmão meu, nem metido, nem coloquei, nem em lugar nenhum. Não seria esse momento que eu ia chegar dentro do Senado? Eu nunca coloquei parente meu. Nunca gostei de colocar parente dentro do meu gabinete, onde eu sou responsável pelas nomeações. E eu nomeei a sobrinha da minha mulher, que ela é funcionária do Ministério da Agricultura, foi requisitada e foi transferida para Mato Grosso. Foi a primeira que apareceu transferida para Mato Grosso para o gabinete que eu pedi ao Delcídio que colocasse no gabinete dele. Depois fizeram um escândalo tremendo, porque um namorado da minha neta foi colocado dentro do Senado num emprego de 2.000 e poucos reais. Realmente, aí eu quis citar o Brizola quando ele foi atacado. Ele disse, cunhado não é parente, quando o Jango estava dentro. Aí passou a ser namorado da minha neta, também parente. Eu não sei onde é que no código aconteceu isso. Presidente, o problema não é nem o grau de parentesco, né? É mais a questão de você ter uma influência para conseguir um emprego para uma pessoa que não seja pelo trâmite normal do serviço público. Não, ele foi nomeado para um cargo em comissão. Não foi nomeado por mim. Eu fui pedir ao presidente da casa que o nomeasse. E é um rapaz que merecia, podia ser nomeado, porque ele tem pós-graduação, formado em física, ele é um funcionário exemplar que foi do Senado até que eu o demitisse. Como é que Presidente, nós vamos ter que fazer agora um breve intervalo, Helena, desculpe. Tudo bem. Porque o nosso tempo no bloco já esgotou e nós voltamos daqui a pouco com 3-1.